Vamos ao texto sagrado, irmãos. Livro histórico de Esther. Hoje nós chegamos ao capítulo de número 3. Em conversa com uma família de nossa igreja, eu tomei conhecimento da viagem maravilhosa que estava sendo planejada. Chegando em casa, eu disse a Sabrina e às meninas, que tal fazermos o mesmo? De cara, todas ficaram muito animadas, mas depois, com o passar das horas, Sofia se tornou muito séria e preocupada. Pai, você tem certeza que é seguro fazer uma viagem como esta? E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, irmãos, ela me metralhou com muitas outras perguntas e de uma vez só. Pai, tem guerra por lá? E terrorismo? Alguma chance de furacão, de terremoto, de avalanche, sinal de tsunami? Pai, o senhor tem certeza mesmo que é seguro fazer uma viagem como esta? Eu sei, ela exagerou um pouquinho. Mas me parece que ela sabe ou tem noção das coisas. Ela sabe, por exemplo, que a vida pode de repente mudar, se tornar difícil, pesada, complicada. Por melhor e mais abençoada que seja a sua vida, inevitavelmente você terá de lidar com o lado difícil dela. Não estamos mais no Éden. Pessoas adoecem hoje. Pais perdem o emprego. Filhos vão embora. Relacionamentos se quebram. Acidentes acontecem com cristãos também. Não há como evitar, irmãos, o lado difícil da vida. E isso é o que encontramos no capítulo de número 3 do livro de Esther. Esther e Mardoqueu se saíram muito bem no capítulo 2. Conseguiram escapar de muitas dificuldades. Não conseguirão fazê-lo mais a partir do capítulo 3. Terão que enfrentar o lado difícil da vida no mundo da Pérsia. Como o farão? E de que dificuldade eu estou falando da vida? Vamos ao texto? É a gripe, minha irmã. Vamos ler apenas o verso 5, irmãos. E depois eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta. Eu vou voltar ao texto, nós vamos lê-lo quase que por completo ao longo da mensagem. Esther capítulo 3, verso 5, o texto sagrado registra: quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que fizemos até aqui, pelo que deixamos diante de Ti como oferta de gratidão do nosso coração, através dos cânticos e dos recursos que o Senhor mesmo colocou em nossas mãos. Mas agora nos aproximamos de Tua palavra, Senhor, com mãos vazias. Nós as abrimos em Tua direção e pedimos, Senhor, encha-nos com a Tua voz. Pois como Esther e Mardoqueu, nós também vivemos em um mundo difícil, não cristão. E é possível que muitos de nós estejamos enfrentando dificuldades agora, ou por estes dias. Dá, portanto, que este texto fale aos nossos corações, provocando mudanças, respostas adequadas à Tua palavra. Eu preciso da Tua assistência para falar, Senhor. A Tua igreja também precisa do Teu auxílio. Assiste-nos, ó Espírito Santo. Nós confiamos em Ti. É o que nós Te pedimos em nome, por amor e para a glória de Jesus Cristo. Amém.
depois de nos introduzir ao mundo de Esther, capítulo 1, e a própria Esther, capítulo 2, o autor sagrado está finalmente pronto para nos apresentar ao dilema, ou ao problema do livro de Esther, capítulo 3. Ser rainha na Pérsia poderia significar para muitas mulheres facilidades. Não será assim para Esther. Embora coroada pelo próprio rei, nossa irmã não terá como escapar da dificuldade de ser rainha em um mundo estranho. Ela e Mardoqueu serão obrigados a enfrentar Amã, a quem abertamente o autor sagrado chama neste capítulo de o inimigo dos judeus. Se saíram bem até aqui, não terão como evitar as dificuldades a partir daqui. Às vezes você consegue fugir de algumas dificuldades. Eu também consigo evitar outras. Mas é certo que, como cristãos, teremos de enfrentar as dificuldades de viver em um mundo não cristão. Quais são elas? À luz deste texto. E como nós podemos vencê-las no Espírito do Senhor? Ao longo do capítulo, o autor sagrado nos apresenta 3 verdades sobre o mundo em que vivemos, a partir da experiência de Esther e Mardoqueu. A primeira delas é a seguinte: a vida neste mundo é muitas vezes injusta, irmãos. Também para os cristãos. De acordo com o que lemos ao final do capítulo 2, Mardoqueu praticamente salvou a vida do rei Xerxes. Vocês se lembram? E como era costume na Pérsia, o pai adotivo de Esther esperava um reconhecimento público. Ele contava com uma nova promoção no reino dos homens. O rei, porém, não o viu. Sequer parou para agradecer. E para tornar a situação ainda pior, o rei da Pérsia resolveu honrar ou promover Amã no lugar de Mardoqueu. Depois destes acontecimentos, volte os seus olhos para o verso 1 agora. O rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. O rei praticamente o fez o primeiro ministro da Pérsia. Achando pouco, o rei ordenou, verso de número 2, que todos os oficiais do palácio real se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Todos, do mais importante ao menos importante, todos os servos de qualquer tamanho deveriam se curvar e se prostrar diante do primeiro-ministro, como faziam perante o rei. Será que todos atenderam? Todos, exceto um. Pois de acordo com o verso 2 ainda, Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante de Amã. Por que não? Alguns estudiosos vão nos dizer que Mardoqueu não queria dar ao homem o louvor que era de Deus. Mas bem, ele se prostrava diante do rei. Outros estudiosos vão nos dizer simplesmente que ele estava sendo arrogante. Não queria se prostrar diante do homem que tomou, por assim dizer, a promoção que era dele por direito. Ciúmes. Contudo, como observa Ian Duguid, um comentarista que tenho sugerido no nosso boletim, não há no texto indicação para nenhuma das duas atitudes.
Então, afinal, por que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã? Se olharmos atentamente, escreve o mesmo comentarista, para o próprio texto, nós encontramos a resposta. Amã, de acordo com o texto, é um agagita, um descendente de Agag. E como explica a professora de Antigo Testamento, Karen Jobs, em uma narrativa hebraica, a apresentação dos personagens diz muito sobre seu papel na história. Quando, por exemplo, o autor nos apresentou Mardoqueu no capítulo 2, ele o chamou de um judeu da tribo de Benjamim, ligando-o imediatamente ao primeiro rei de Israel, Saul. E agora, ao nos apresentar a Amã, outro personagem central do livro, ele o chama de filho de Amedata, descendente de Agag, rei dos Amalequitas, povo inimigo de Israel desde a libertação do Êxodo. A apresentação, portanto, não é sem propósito, irmãos. Outra vez, trata-se de uma pista hermenêutica ou pista de interpretação. O problema não é promover um homem no lugar do outro. O grande problema aqui é que o rei está promovendo o homem que é inimigo do povo de Deus. Mardoqueu podia engolir qualquer um, mas ele jamais poderia engolir o inimigo de seu próprio povo. Conviveu bem no império dos homens, até o capítulo 3. A partir de agora não terá vida fácil. É o que, por exemplo, encontramos nos versos 3 e 4. Quando o autor sagrado nos diz, então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, não foi uma única vez. Eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Ele conseguiu esconder Esté, ou Hadassah, no harém real. Mas o mesmo homem agora não consegue se esconder às portas do palácio real. Mardoqueu, o judeu, foi descoberto. E com ele, o povo de Deus também. O que fazemos com este texto, irmãos? Qual é a relevância prática dele para a nossa vida aqui e agora? Cuidado. Eu acho que este texto está aqui para nos oferecer cuidado. Por exemplo, tenhamos cuidado, cristãos, com o exagero de nossa religião. Eu explico. Mardoqueu não teve problemas de esconder Esté, quando o assunto era a promoção dela à rainha da Pérsia. Agora, o mesmo homem tem problemas com a promoção de Amã, que tomou provavelmente o lugar que era dele, parece pessoal. E muito mais, parece um exagero. Não é o que fazemos também? Às vezes, como disse Jesus dos fariseus de seu tempo, nós somos capazes de coar mosquitos, mas de engolir camelos. Ou seja, pouco nos preocupamos com coisas maiores, muito nos preocupamos com coisas menores. Nos pegamos muito preocupados com coisas pequenas, do tipo curvar-se diante de Amã, do tipo o estilo musical de nossa igreja, ou quem sabe a roupa da irmã que senta ao seu lado. Mas pouco nos preocupamos com coisas grandes. A negligência de nossa vida de oração,
a fofoca dos nossos lábios, o orgulho do nosso coração. Cuidado para não exagerar o que você vê, para não aumentar sobre os outros o que você sente no coração. Tenha cuidado. Tenhamos cuidado também, irmãos, com os pecados passados e não resolvidos. Se, em primeiro lugar, Saul tivesse cumprido a missão de exterminar os amalequitas, não existiria Amã, o inimigo dos judeus. Mas ele não o fez. Não sei se você se lembra da história. Está registrada no primeiro livro do profeta Samuel. Deus disse a ele para resolver com os amalequitas. Ele resolveu com todos, exceto com o rei, os melhores homens do rei e os melhores animais do rei Agag. Provavelmente por ganância. Ele queria ter em mãos moeda de troca. Qual foi o resultado imediato daquela desobediência? Deus o rejeitou e escolheu Davi para o lugar dele. Qual foi o resultado a longo prazo daquela desobediência? O mesmo povo se levanta outra vez agora na Pérsia para fazer a mesma coisa, perseguir o povo de Deus. Talvez este seja o problema de alguns. Pecados passados e não resolvidos costumam reaparecer para assombrar cristãos e suas famílias. Qual é o conselho bíblico? Resolva a questão dos pecados que perseguem o seu coração. Como nos disse Jesus no Sermão da Montanha, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, meu amigo, e lance-o fora. E se a sua mão direita o faz pecar, corte-a e a lance-a fora. Jesus não estava falando de mutilação literal, como alguns interpretaram no passado. O que ele tinha em mente era mutilação espiritual. Ele estava dizendo algo do tipo: viva como se não tivesse olho, mão, pé, para pecar de fato. E como ele os motivou à obediência, irmãos? Assustando-os. Façam a mutilação espiritual, pois é melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Eu sei, cristãos genuínos não perdem salvação. Eu creio assim também como você. A salvação não depende do cristão, depende de Deus. Glória a Ele por isso. Mas cristãos genuínos, irmãos, por causa do pecado, ainda podem perder muitas coisas nesta vida. A alegria da salvação. Famílias podem ser destruídas. Ministérios podem ser jogados ao chão. Sua carreira pode estar a um fio. Sua família pode correr perigo. Então, se você quer sair daqui com um conselho sábio e prudente para o bem da sua casa e do seu coração, resolva a questão do pecado que o persegue. Confesse-o e o abandone. Não olhe mais para trás. Posso ouvir um amém? Amém. Tenhamos cuidado, irmãos, também com a injustiça deste mundo. Com isso eu não estou dizendo evite a injustiça. Fuja dela. De praticá-la sim, mas de vivenciá-la nem sempre você vai poder fazê-lo. Às vezes não dá. Você tem que encarar. O que quero com isso é: tenha cuidado com o efeito da injustiça dos homens à sua volta no seu coração. Diante da injustiça que nos cerca, por vezes, nós perguntamos a Deus como Jeremias:
Senhor, por que prosperam os ímpios? Ou ficamos como Asaf, que declarou abertamente no Salmo 73 que teve inveja dos ímpios. Eu sei que ficamos assim também. Mas como é que lidamos com o efeito da injustiça nos nossos corações? Lembremos de duas bênçãos maravilhosas, irmãos. A primeira delas, Deus é melhor do que qualquer prosperidade deste mundo. Foi o que Asaf, por exemplo, descobriu. Depois de revelar a tolice de seu coração, o salmista registrou: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão e me sustens. Tu me diriges com teus conselhos e depois me recebes com honra. A quem tenho eu nos céus, Senhor, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Em outras palavras, o salmista estava dizendo: que tolice a minha. A prosperidade dos ímpios não vai realizá-los para sempre. Na verdade, ela deixará de existir em breve. Mas quanto a mim, em qualquer situação, eu tenho o Senhor. E Ele me basta. Não é esta a alegria do cristão, irmão? Do cristão brasileiro, africano, japonês, sertanejo da cidade. As situações da vida vão mudar muitas e muitas vezes. A nossa alegria está em Cristo Jesus. Esta é a prosperidade do nosso coração. Por isso, alegre-se mesmo em meio às injustiças da vida. Considere outra bênção. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe transformar injustiça em salvação. Ele vai fazer aqui com Mardoqueu e Esté. E foi o que ele fez através da injusta morte de seu filho. É o que pode estar fazendo através da sua vida também. Mas o fato é que, quando estamos ao meio do caminho, não conseguimos ver bem o final. Mas quem disse que precisamos? Ainda que andemos pelos vales de sombra e de morte, como diz o salmo conhecido, nós não precisamos ter medo, irmãos, porque tu estás comigo. Você vai chegar do outro lado, e ao final da carreira cristã você verá a justiça como nunca viu antes. Até lá, cristão, deleite-se na presença do seu supremo pastor. Ele caminha com você em meio às injustiças desta vida. Amém, queridos? Esta, portanto, irmãos, é a primeira dificuldade que percebemos neste texto. A segunda está entre os versos 5 e 11. De acordo com a experiência dos nossos irmãos, a vida neste mundo pode, de repente, se tornar perigosa. Embora a vida fosse relativamente fácil, tranquila na Pérsia, para os judeus, por exemplo, havia tolerância religiosa. Por isso que muitos ficaram, não voltaram para Jerusalém. Ela podia mudar rapidinho. E é o que acontece aqui através da ira de um homem só. Verso de número 5, o que lemos ao início do texto: quando Amã percebeu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou irado. Contudo, verso 6, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu. Qual foi a forma que ele encontrou? O plano que desenhou? Primeiro, Amã consultou os deuses pagãos. Verso 7. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o Pur. De acordo com estudiosos, esta palavra define a razão de ser do livro. Nós vamos ouvir sobre a festa do Purim ao final do texto. Mas por agora, o autor nos diz que ela é o mesmo que sorte.
e o lançaram na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. O que é que Amã fez depois? Ao término da consulta aos deuses, ele foi ao homem mais poderoso da terra, ao rei da Pérsia, e fez o que os outros conselheiros já fizeram antes. Ele manipulou o rei ao que ele queria. Como? De acordo com um estudioso, usando 2 artifícios do mundo da política que perduram até hoje: engano e suborno. Verso de número 8. Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo, disperso e espalhado entre todos os povos de todas as províncias do teu império. Bem, os judeus estavam espalhados, mas não estavam em todas as províncias do império. Estavam concentrados ou aqui em Suzã, ou de volta em Jerusalém. Ele aumentou a coisa. Os costumes dos judeus, diz ele ainda no verso 8 ao rei, são diferentes dos de todos os outros povos. Alguns eram, irmãos. Todos não. Por fim, ele ainda acrescenta: estes judeus não obedecem às leis do rei. Um único judeu desobedeceu uma única lei do rei. Vamos brincar de mentir, mas nem tanto. Ele aumentou a coisa. Ele esticou o problema. Ele o tornou gigante para manipular o rei, amedrontar o rei. Tenha medo desse povo, resolva com ele, senão este povo vai se voltar contra você. Mesma coisa que fizeram com a coitada da Vasti. Ele enganou o rei, mas ele também fez uso de propina. Pois de acordo com o verso 9, ele disse: se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Segundo um comentarista, irmãos, a quantia oferecida por Amã aqui representava mais da metade da receita bruta anual dos impostos arrecadados em todo o império. E como nota outro comentarista, por causa do fracasso diante da Grécia, o rei precisava mesmo de dinheiro. Em vista disso, verso 10, ou seja, diante da possibilidade de eliminar um povo que é perigoso e de encher o cofre de maneira muito fácil, o rei tirou o seu anel selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. O fique com a prata não é a melhor tradução do hebraico, segundo os estudiosos. O mais próximo do hebraico que chegamos em uma tradução literal seria algo do tipo: faça com o seu dinheiro o que quiser, e faça com o meu povo o que bem entender melhor. Será que é assim que também vamos proceder, irmãos? Em breve, quando estivermos diante das urnas eleitorais, também temos um preço. Você percebeu que o rei sequer perguntou de programa político, proposta de governo. A única coisa que saltava aos olhos dele era a quantia oferecida. Não é assim que por vezes escolhemos os nossos candidatos também? Decidimos por quem colocar no poder. Em um sistema político democrático, como é o nosso caso, não é o rei que tem um anel selo nas mãos, não é um homem que tem todo o poder nas mãos, é o povo.
E é o povo que facilmente o entrega a qualquer um, sem estudar. Pessoas votam sem conhecer as propostas de seus candidatos. Votam muito mais por conveniência particular ou sindical. Ele vai conseguir um emprego para o meu filho. Por que eu vou me preocupar com a proposta de governo dele? Será bom para a minha classe. Por que vou me preocupar com as demais classes? O Brasil é maior do que o seu sindicato. E há mais famílias precisando de emprego, para além da sua casa. E muito mais importante, ao eleger representantes, estamos dando a eles o poder de votar o que quiserem. E eu não estou pensando aqui em reforma da Previdência. Talvez esta seja a coisa menos importante que passa por lá. Há pessoas que estão votando contra a família, que estão militando contra o Evangelho, que estão aprovando o que Deus proíbe e que estão lutando para proibir o que Deus aprova. Você sabe em que seu candidato acredita? Quais são de fato as bandeiras do coração dele? O que o moveu ao Congresso, à Assembleia, aos 3 poderes da nossa nação? Nós reclamamos muito deles, mas nós os escolhemos, irmãos. Quer um conselho bíblico? Não seja como Xerxes. Não se venda por pouca coisa. Confie no Senhor. Mas também não seja como Amã. Em outras palavras, não seja tomado por ira ou dominado pelo poder do reino dos homens. Por causa da influência que tinha e do dinheiro que acumulara na vida, Amã bateu no peito e disse: eu vou fazer Mardoqueu se dobrar a todo custo. Não é o que acontece todos os dias no reino dos homens, irmãos? Homens e mulheres estão competindo de maneira desleal para tomar o primeiro lugar, para ser reconhecido, para receber aplausos e glória pessoal. E alguns são capazes de ferir famílias, outros até de matar, como Amã. Cristão, abra mão desta fome doentia por glória pessoal. Você não precisa dela. Você não precisa ser o número 1 em tudo. Você não precisa ser o maior em tudo. Você não precisa chegar lá em detrimento de outros. Você não pode ocupar tais lugares pisando nas pessoas ao longo do caminho. Meu amigo, se os outros não o reconhecem, fique feliz. Deus o viu em Cristo Jesus. Isso nos basta, irmãos. Em décadas as pessoas sequer lembrarão dos nossos nomes. Pouco importará se você foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Mas se você é do Senhor por causa de Cristo, você será lembrado para sempre. Superficialmente, então, este episódio, Amã versus Mardoqueu, pode ser visto como uma batalha por glória pessoal entre 2 homens. Mas há coisas mais profundas. Estou falando da batalha cósmica entre a serpente e a semente da mulher. Entre Satanás e o próprio Cristo de Deus. Quer você goste ou não do que vou falar, está na Bíblia. Em 1 João capítulo 5, o mundo, diz o autor sagrado sob inspiração, jaz
no maligno. Na Nova Versão Internacional, o texto diz que o mundo está sob o poder dele. Do Éden ao final de todas as coisas. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, sempre haverá batalha. De um lado a besta e o dragão, do outro a igreja e Cristo. Como nos pegamos, nos percebemos em meio a tudo isso? Reagimos. Não seja como Xerxes, tampouco como Amã. Sejamos todos cristãos, como Cristo, que disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sejamos como Davi, que no Salmo de número 16 disse ao Senhor: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, de modo que agora eu tenho uma bela herança. Não podemos ver no português, mas os substantivos sorte e divisa são a mesma palavra no hebraico. O que Davi estava dizendo, em outras palavras, era: Senhor, não é Satanás que governa o meu futuro, nem é a sorte dos deuses, tampouco a sorte dos homens. O Senhor já lançou sorte e já me abençoou com uma bela herança. Não é este o nosso caso também, irmãos? Eu sei que ainda haverá luta, e sei também que vivemos em um mundo perigoso, mas por causa de Cristo, diz Paulo aos Efésios, nós não seremos, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É como disse um jogador do São Paulo semana passada em entrevista sobre 2018: amigo, o ano já acabou, não estamos mais em 2017, não há perigo de crise ou de queda para a segunda divisão. Eu oro por isso. Se não é verdade absoluta sobre o São Paulo, é verdade absoluta e definitiva sobre você. Por causa de Cristo, você foi abençoado para todo e sempre. Não há mais perigo de queda para a segunda. Não há mais perigo de queda para a terceira. Em Cristo Deus lançou a nossa sorte. Mais do que isso, por causa dele, Deus mudou a nossa sorte para sempre, irmãos. Esta é a sorte que conta. Este é o pu que vamos celebrar em breve. O sangue do Cordeiro derramado no nosso lugar. O homem Deus que tomou os nossos pecados, assumiu nossa punição e nos deu de graça salvação e misericórdia para sempre. Por fim, irmãos, a vida neste mundo também pode se tornar repentinamente muito confusa. É o que encontramos entre os versos 12 e 15 de nosso texto. O genocídio terá de esperar, de acordo com a sorte lançada por Amã, 11 meses. Contudo, ele não tem essa paciência toda. E por isso, imediatamente, inicia uma campanha para amedrontar o povo de Deus. Através de 3 ordens. A primeira delas, a escrita de cartas de terror, verso 12. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. E Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel.
Depois de confeccionadas, verso 13, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a segunda ordem: exterminar e aniquilar completamente todos os judeus. Quem são eles? Jovens e idosos, mulheres e crianças, e isto num único dia. O 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Por fim, Amã ainda ordenou, verso 14, que uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de, eis o propósito das cartas, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Ou seja, os súditos da Pérsia não deveriam tomar conhecimento, eles deveriam tomar parte no extermínio dos judeus. Não fiquem apenas sabendo que isso se dará. Preparem-se para matar os vizinhos de vocês e para tomar tudo que eles têm. É uma ordem de Amã, que agora tinha o anel selo do rei nas mãos. Por ordem do rei, verso 15, os mensageiros saíram às pressas, como Amã antes dele. E o decreto foi publicado inicialmente na cidadela de Suzã, capital do império. E qual foi o resultado da pressa de Amã, irmãos? O autor sagrado fecha esse capítulo com um contraste que retrata aquele 13 de Nissan fatídico. De um lado, parte B do verso 15. O autor sagrado registra o rei e Amã assentaram-se para beber. Do outro, no mesmo dia, a cidade de Suzã estava em confusão. Ou seja, o rei e Amã, principalmente, estavam celebrando uma vitória. Os judeus, coitados, às vésperas da Páscoa, enquanto se preparavam para celebrar, foram tomados pela confusão das cartas. A festa deles, subitamente, foi transformada em culto fúnebre. Já viveu isso antes? A vida já lhe pregou uma dessas? O tempo vira, como diz o ditado, muitas vezes sem avisar, irmãos. Você está grávida do primeiro filho e recebe o diagnóstico de uma doença terminal do seu pai. Você está planejando e comprando as passagens para uma viagem em família quando descobre que vai perder o emprego. Você investiu tudo que tinha em uma empresa, ela começou a decolar, tudo parecia bem. Vem uma crise nacional econômica, joga tudo abaixo sem avisar. É assim ou não é? A vida é confusa, meu amigo. Ela não é uma ciência exata. 2 mais 2 nem sempre dão 4 na vida real. E é possível que você esteja aqui me escutando perturbado, cansado na mente, exausto no coração, confuso sobre o que fazer. E agora? Você precisa de descanso, de repouso para a alma. Cristão, você pode descansar nesta tarde. Viajando pelos Estados Unidos, de tempo em tempo, eu me deparava com o que os americanos chamam por lá de rest area, área de descanso. Motoristas exaustos podem parar a qualquer hora do dia. Viajantes cansados podem parar, tomar banho e dormir por lá. Cristãos, nós também temos uma área de descanso. Por causa de Cristo, os portões
celestiais estão sempre abertos para você. Se aproxime dele nesta tarde. Venha ao Senhor e encontre novamente descanso em meio às confusões desta vida. E faça mais. Se é cristão, troque nesta tarde confusão por adoração. Como assim, Renan? Xerxes não tinha motivos reais para perseguir os judeus. Ele foi movido por ganância e engano. Se lembram disso? Deus, ao contrário dele, tem todos os motivos do mundo para decretar nossa condenação, irmãos. Diferentemente de Mardoqueu, que não se prostrou diante de um homem pecador igual a ele, eu e vocês escolhemos não nos prostrar diante do Criador dos céus e da terra. Diferentemente de Mardoqueu, que resolveu desobedecer a uma lei de um rei humano, eu e vocês deliberadamente resolvemos desobedecer às muitas leis do Senhor. De modo que ninguém aqui pode passar pelo trono de Deus sem condenação. Não tem ninguém aqui que pode bater no peito e dizer: eu sou completamente limpo. Estamos todos nas mãos dele. E por causa dos nossos próprios pecados, merecemos juízo e condenação. Para usar uma palavra deste texto, a nossa sorte é que Deus não é igual a Xerxes. Ele não é movido por ganância, não é movido por engano, não é movido por dinheiro. O nosso Deus é movido por amor. Em vez de emitir um decreto de condenação sobre nós, ele resolveu não dar ouvidos às acusações de Satanás. E em vez de nos exterminar com sua santa e pura justiça, ele escolheu aniquilar e matar o próprio filho no nosso lugar. De fato, escreve um comentarista, Deus disse a Amã: faça com meu filho o que você quiser, que ele seja punido pelo pecado, mas deixe o povo dele ir. Destrua, mate, acabe com Jesus, pois a dívida do pecado deve mesmo ser paga. Saqueie os poucos bens que ele possui e os reparta com aqueles que o matam. Torture-o, zombe dele, execute-o em uma cruz. Mas quanto a meu povo, por causa de Cristo, você não poderá tocar nele. Que maravilhoso Deus nós temos, irmãos. Ele não fez de conta que não viu seus pecados. Ele viu todos. Mas por iniciativa própria, ele resolveu em seu filho rasgar, como diz Paulo aos Colossenses, a escrita de dívida que era contra as nossas vidas. De modo que a partir de agora e para todo sempre, não há carta de condenação sobre o cristão. A carta agora é de salvação eterna para a glória de Deus. Está em confusão nesta vida? Quem não vive uma confusão nesta vida? Por causa de Cristo já não há mais confusão com Deus. Celebre-o, adore-o para sempre no seu coração. Quer fazer mais? Troque confusão por evangelização. Em vez de cartas de morte chegando rapidamente a todos os cantos do Império da Pérsia, agora é o evangelho da vida, irmãos, que vai a nações, povos e os cantos mais distantes do planeta. De fato, como escreve Paulo aos Coríntios, à medida que o evangelho penetra o nosso coração, nós mesmos nos tornamos as cartas vivas de Deus. Somos o sistema postal
da salvação de Deus para vizinhos próximos e povos distantes. Por causa de Cristo e através da pregação da igreja, ninguém mais precisa viver em confusão com Deus, irmãos. O mais perturbado dos pecadores pode encontrar paz de espírito, apesar das confusões do mundo, na presença do Salvador. Por que você não se ocupa com isso? Seja um agente dos correios do Evangelho. Seu colega de classe não precisa de um melhor presidente apenas, ou de qualidade de vida. Manda ele para a Finlândia, Noruega, Canadá. É vida boa? Eu acho que tem em algum lugar. Mas as pessoas de lá podem viver a melhor vida deste mundo. São igualmente pecadores. Carecem não de um melhor presidente. Precisam desesperadamente de um Salvador maravilhoso. Você o tem? Leve-o aos que lhe cercam, para a salvação deles também. Mas vamos terminar, irmãos, sendo sinceros. Por mais cristão que você seja, isto não mudará o fato de a vida ser difícil. O Evangelho faz o mais difícil, é verdade. Transforma o coração do homem, levando-o a adorar a Deus e não a si próprio. E ele também aponta para outro mundo, eternamente melhor, no qual não haverá mais dificuldade. Mas por agora, irmãos, nós vivemos o que os teólogos chamam de a experiência do já e ainda não. Já somos salvos, mas ainda não desfrutamos da salvação plenamente. Por agora, nós ainda viveremos em um mundo caído, que nos habita também, que habita o nosso cônjuge, os nossos filhos, colegas de trabalho, e é por isso que tantas vezes a vida se torna difícil, injusta, confusa e perigosa. E é por isso também que até crianças como a minha filha sentem medo e às vezes sofrem com as dificuldades desta vida. Mas o que é que elas fazem em uma noite de relâmpagos e trovões, irmãos? Como resolvem os pesadelos, os sonhos terríveis que geram medo em seus corações? Crianças resolvem seus temores da noite correndo para a cama dos pais. Pelo menos é assim que acontece lá em casa. Imediatamente, pesadelos desaparecem. O barulho do trovão diminui, pois no aconchego dos pais há segurança, há abrigo, há proteção. E falando dos pais, eu acho que nós amamos a aproximação dos filhos. Não é um incômodo receber minha filha ou as minhas filhas durante a madrugada. É uma alegria, irmãos, tê-las comigo, protegendo-as debaixo do cobertor. Deus também se alegra com isso. Ele não tem medo do escuro, ele não foge das dificuldades. E por assim dizer, talvez ele esteja ansioso nesta tarde para recebê-lo de volta, para protegê-lo sob as suas asas, para guardá-lo em seu abrigo. Por que você não volta? Por que você não vem, meu irmão? Por que você não faz dele outra vez o seu refúgio e a sua fortaleza? Sim, eu sei que a vida continuará difícil, mas não, Deus não mudou, irmãos. Ele continua o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente abrigo e consolo para aqueles que estão em dificuldades. Fiquemos de pé, irmãos, e terminemos em adoração ao nosso Deus.
nós te louvamos e te somos gratos por estarmos na tua casa e assim louvar e exaltar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela palavra nessa noite. Obrigado por sabermos que o Senhor cuida de nós, que mesmo sabendo que a nossa vida muitas das vezes se torna confusa, crítica, mas nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra nos diz que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Deus, nós nessa noite te louvamos porque nós descansamos em Ti, somente em Ti, Pai, na certeza de que o Senhor cuida de nós, na certeza de que Tua vontade é a boa, é a perfeita e a agradável. Por isso, Deus, nós clamamos a Ti, nos ajude, para que a cada instante, a cada minuto, nós possamos nos entregar ao Senhor, confiar no Senhor, ter a certeza, Pai, de que o Senhor é o nosso abrigo, que possamos sentir o Teu abraçar, que possamos, ó Deus, sentir que o Senhor está segurando em nossas mãos, e onde muitas das vezes, Pai, o Senhor tem nos carregado em Teus braços. Deus, nós te louvamos pelo Teu Filho Jesus Cristo, porque é por meio dele que nós temos tudo isso. Por isso, Deus, muito obrigado pela palavra nessa noite. Que nós possamos nos parecer mais contigo, Pai, com Teu Filho Jesus Cristo. Leva-nos em paz para casa, Senhor. Dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador e uma semana abençoada na Tua presença. Que possamos testemunhar a Teu respeito, Pai. Que possamos pregar o Teu Evangelho àqueles que estão à nossa volta. Nos ajude. Que o Senhor possa colocar as Tuas palavras em nossa boca e assim possamos falar de Ti. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos das tentações, sejam elas do mundo, da carne ou do diabo. Nos ajude para que possamos nos revestir da armadura do Espírito, para que possamos resistir, ó Deus, e assim possamos glorificar o Teu santo nome. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor continue sempre presente em nossas vidas, como também em nossas famílias. Abençoa aqueles que estão enfermos, doentes, que o Senhor possa ajudá-los no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado, Pai. É assim que oramos, com o perdão dos nossos pecados, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos.